Fala time, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a voz do futebol aqui do canal e nesse vídeo aí eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol aí do sabadão, beleza? Dia 20 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, para quem gosta de algo mais particular, aí no link da descrição vai ter aí na descrição vai ter o link para você estar participando do nosso grupo VIP de sinais aí, né? Receba análises completas, receba também palpites e tips aí para poder estar fazendo as suas apostas, beleza? Agora sem mais enrolação, solta a vinheta. Sabadão, rodada do jeito que a gente gosta, turma. É claro que eu separei o melhor para vocês. Tem palpite de resultado, tem palpite de gols, cartões, escanteios, estatísticas, jogadores, tudo aqui no canal mais completo do YouTube. Então, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho, tá? Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal, do conteúdo, depois se inscreva aí, beleza? Lembrando, 200 ou mais comentários, o vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago o melhor palpite e um palpitão para vocês, tá combinado? Let's bora! Vamos lá, começando aí na Inglaterra, Premier League, às 9h30 da matina, jogo entre Newcastle e Chelsea. Tabela de classificação, galera, o Chelsea é o quarto colocado e o Newcastle é o 12º colocado. Puxando o race, o Newcastle em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou uma e nenhuma derrota. O Chelsea como visitante perdeu 2, ganhou 2 e empatou outra. O Chelsea fora de casa oscila um pouquinho, viu? Então pré-live eu prefiro gols, beleza? Newcastle vem com uma tocada over e o Chelsea já jogando fora dos 5 últimos jogos. Em 4 eu tenho pelo menos 2 gols. Então pré-live aqui, partida para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcas, beleza? Falando já de probabilidades, o Newcastle e o Chelsea pode ir, vai firme com o jogo para 2 gols, tá? A gente tem a probabilidade de 90%. Já gol no primeiro tempo, 70%. Aí, falando de escanteio, turma, o Newcastle tem uma média de 7 escanteios e o Chelsea uma média de 4.2 escanteios aí por jogo, beleza? O Newcastle tá com uma média alta de escanteio jogando em casa. Cartões, vamos falar aqui de cartões. Newcastle 1.2 de média, o Chelsea 2.6, tá? E o Juizão aí tem uma média de 2.6 de cartão. Então vamos lá. Prováveis escalações aqui para Newcastle e Chelsea. Time, pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, tá? Finalização, chute a gol, a gente vai com time de atacante. E para finalização e chute a gol, principalmente de fora da área, a gente pode colocar aí o Bruno Guimarães, beleza? Para desarme e faltas também o Bruno Guimarães. Vamos falar um pouquinho do Chelsea. Pelo lado do Chelsea, finalização e chute a gol, a gente pode estar apostando no Enzo Fernandes, beleza? E também no Garnacho, beleza? Para desarmes, Caicedo, Gusto e o Cucurella, fechou? Agora já vamos lá para a Espanha. 10 da matina, na Espanha, La Liga, jogo do Real Oviedo contra o Celta de Vigo. Vamos lá. O Celta de Vigo vem na 8ª colocação e o Real Oviedo é o vice-lanterna da competição. O que me chamou a atenção aqui, 16 partidas até o momento, só ganhou 2, viu? Empatou 4 e perdeu 10. É um time que ganha pouco na Liga da Espanha. Por esse motivo aqui, para resultado, dupla hipótese. Celta de Vigo ganha o empate, beleza? O que eu gosto aqui é que a equipe do Real Oviedo teve bastante finalizações no primeiro tempo aí, nos últimos jogos. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vamos lá. Separei aqui a equipe do Real Oviedo jogando a liga em casa. Finaliza no primeiro tempo mais ou menos 7-4, de 7-8 finalizações. De todas essas partidas, somente em 2 jogos que o Real somente em 2 jogos que no primeiro tempo finalizou abaixo de 4. Teve um jogo contra o Real Madrid e depois contra o Levante. As demais partidas, todos eles finalizou mais de 4 vezes. Por esse motivo, primeiro tempo
para mais de 3.5 finalizações para a equipe do Real Ovídio, fechou? 11 da matina na Turquia, jogo da rapaz, é difícil de falar o nome, Eyüpspor contra o Fenerbahçe. Primeira tabela de classificação, o Fenerbahçe e o vice-líder vai jogar contra o vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha aqui no Race. O time da casa perdeu uma, empatou duas e ganhou duas. O mercado de gol vem forte, tá? O Fenerbahçe, como visitante, tem 3 vitórias, 2 empates. E mercado de gol para esse campeonato que eu também gosto, viu? Pensando aqui em resultado, Fenerbahçe para vencer outros tempos, beleza? Pensando em gol, uma partida aí para pelo menos 2 gols. Então vamos para as probabilidades. Jogo para 2 gols, 80%. Gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteios, a gente pode colocar aí pro o time da casa, ele tem uma média de 4.6 escanteios. Já o Fenerbahçe tem uma média de 6 escanteios por jogo, beleza? O Fenerbahçe, mesmo jogando fora de casa, com uma boa média de escanteio. Então vamos cá, final do primeiro tempo, jogo de 0-0 ou o Fenerbahçe perdendo na pressão. Se isso acontecer, um canto no final do primeiro tempo, beleza? Se vocês verem que o Fenerbahçe tá perdendo, tomando pressão, pode colocar um canto no final do primeiro tempo. Sobre cartões, o time da casa tem uma média de 2 cartões por jogo, já o Fenerbahçe tem uma média de 2.6 cartão. Então, pelo menos um cartãozinho para cada equipe. Vamos agora 11h30 da manhã, já na Alemanha, falando de Bundesliga, jogo do Hamburgo contra o Frankfurt. Jogo do 7º contra o 10º colocado. Então em pré-live, galera, eu prefiro gols, beleza? Puxando direto para o histórico aí dos últimos 5 jogos, em 4 a gente tem pelo menos 2 gols, beleza? Dessas duas equipes. Então vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Vem comigo. Probabilidades aqui para Hamburgo e Frankfurt. Jogo para 2 gols, 80%. Gol já no primeiro tempo, 85%. Então a gente tem um bom jogo aqui para gols. Com relação aos escanteios, o Hamburgo tem uma média de 3.5 escanteios por partida. Já o Frankfurt tem uma média de 3 pontos. As duas equipes baixíssimas em escanteios, beleza? Já em cartões, o Hamburgo tem uma média de 2 pontos de cartões por partida. Já o Frankfurt 1.8 e o juizão 4 pontos. Então aqui a gente tem um juizão mais arrojado e 2 times que não gostam de tomar muito cartão, beleza? Então fica um alerta aí. 11h30 da manhã, ainda na Alemanha, Bundesliga, jogo do Stuttgart contra o Hoffenheim. Tabela de classificação, jogo do 5º contra o 6º colocado, beleza? Outra partida aqui pode ser muito boa para gols é o Stuttgart em casa. Baita tendência de gols, beleza? E o Hoffenheim jogando como visitante extremamente over. Histórico do confronto aí, 1-1, 3-2, 1-1, 3-2, 2-0. Time pré-live aqui para pelo menos 2 gols, um possível ambas marcas. O primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Probabilidades para esse confronto é o seguinte: o Hoffenheim tem uma média de 2 gols por partida. E para essa partida aqui, 90% tá de chance para ter 2 gols. Gol já no primeiro tempo, abaixa um pouquinho, 75%. Falando em escanteio, o Stuttgart tem uma média de 4.8 escanteios. Já o Hoffenheim, 5.1. Falando aqui um pouquinho de cartões, o Stuttgart tem uma média de 2.3 cartões por jogos. Já o Hoffenheim 2.2 e o Juizão uma média de 4. Então pelo menos um cartãozinho para cada equipe. E vamos pro próximo. Meio-dia, já voltando de novo para Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Burnley. Bournemouth vem da 13ª colocação e o Burnley é o vice-lanterna. O Burnley até o momento tem 16 partidas, ganhou só 3, tá? Empatou uma e perdeu 12. Já o Bournemouth vai jogar em casa, então Race do Burnley. Vamos lá. Dos 5 últimos jogos em casa, apenas uma derrota, empatou 2 e ganhou 2. E o Burnley, como visitante dos 5 últimos jogos, uma vitória. Ganhou do Hoffenheim, que é o último colocado, e perdeu 4. Time, vamos lá. Jogando em casa,
Eu acho que o Bournemouth empate anula. O Bournemouth empate anula. E pensando em gols, uma partida que foi pelo menos 2 gols, beleza? O Burnley, como visitante, sofre gol pra caramba, fechou? Então, probabilidade aqui na telas para Bournemouth e Burnley. Jogo para 2 gols, 80%. Gol já no primeiro tempo, 75%. Falando em escanteios, o Bournemouth 6.1 de média. Já o Burnley 4.1. Final do primeiro tempo, aí jogo a 0, o Bournemouth na pressão ou o Burnley perdendo. Um canto no final do primeiro tempo, tá? Cartões, Bournemouth 2 e Burnley. Cara, o Bournemouth tem uma média de 2 pontos de cartão por jogo. Já o Burnley 2.1 e o Joizão 4.1. Um cartão para cada equipe, fechou? Prováveis escalações aí para Bournemouth e Burnley. Vamos falar primeiro do Bournemouth. Finalização e chute a gol. Semenyo, Evanilson e também o Tavernier. Para desarme, o Traoré. Pelo lado do Burnley, finalização, chute a gol, o Fleming. E para desarme, o Florentino, fechou? Então bora lá. Meio dia na Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Sunderland. Vamos lá. Tabela de classificação. O Sunderland é o 8º colocado e o Brentford na 10ª colocação. Puxando o Racing, o Brentford em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu uma, empatou outra. O mercado de gol vem forte. O Sunderland, como visitante, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Então vamos lá. Por mais que jogando fora de casa o desempenho do Sunderland não seja forte, ele vem fazendo sim um bom campeonato e o mercado dá uma baita favoritismo aqui para o Brentford. Por esse motivo, para resultado, handicap asiático para 2+ para o Sunderland. Fechou? Probabilidade na tela aqui para Brighton e Sunderland. Jogo para 2 gols, 85%. Gol já no primeiro tempo, 65%. Mais de 1,5 gol, eu gosto de... Cara, esse jogo aqui, probabilidade para mais de 1,5 gol, tá? Tem grande chance. Falando em escanteio, o Brentford tem uma média de 4.7 escanteios por jogos, enquanto o Sunderland 3.6. Então, final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo. Falando em cartões, Brighton 1.7, Sunderland 1.7 e o Juizão 3 pontos, beleza? Então é bom ficar ligado aí nos cartões para esse jogo. Meio-dia, ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Manchester City contra o West Ham. City vice-líder jogando contra o 18º colocado. West Ham nesse momento dentro da zona de rebaixamento. Vamos lá. O City, em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma. Essa derrota foi na Champions, quando o Guardiola entrou com o time reserva. Ninguém entendeu nada, tá beleza? Mas jogando em casa, o City vem com bastante regularidade e o mercado de gols muito forte. West Ham fora, empatou 3, perdeu 2, mercado de gol também gosta. Vamos lá. Pensando aqui em resultado, não tem muito o que inventar. O City em casa é bem favorito. Vitória do City. O que eu gosto aqui também é que no primeiro tempo, o City jogando em casa põe muita pressão no adversário. Então, finalização e escanteio a favor do City. No primeiro tempo, pode ser bacana. Mais de 4.5 escanteios. E mais de 6.5 de finalizações no primeiro tempo. Mais de um escanteio para o City também no primeiro tempo. É claro, uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades na tela para City e Amsterdã. Jogo para 2 gols, batendo 100% de probabilidade. Gol no primeiro tempo, 70%. Deixa eu voltar aqui na probabilidade de 100%. Isso é muito importante. Não é porque a probabilidade é alta que significa que os gols vão acontecer. Pré-live, a gente espera isso. Mas pode chegar na hora do jogo e rolar um 0-0. Claro que pode. Isso aqui é futebol, tá beleza? Falando um pouquinho agora dos escanteios. City,
7,8% de média. Média alta de escanteio para o City. Já o West Ham, 4,1%. Se chegar no final do primeiro tempo e o City não estiver vencendo a partida, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, City 1.4, West Ham 1.9 e o juiz 3 pontos. Então não é um jogo interessante para cartão, beleza? Mas eu arriscaria aí um cartão para cada. Prováveis escalações aqui para Manchester City e West Ham. Primeiro vamos falar um pouquinho do City, tá? Finalização e chute a gol, ou mesmo gol, Haaland e o De Bruyne. Ele gosta de fazer gol nessas equipes menores, com todo respeito ao West Ham. Outro cara bom para finalizar e chutar o gol é o Foden e também o Griezmann. Finalização de fora da área, Tijani Rangers. E para desarme, o Nico Gonzalez. Quem faz muito desarme também comete muitas faltas, então fica a dica aí. Pelo lado do West Ham, finalização, chute a gol, John Duran. Para cometer falta, Paquetá. E para desarmes, o Matheus Fernandes. Fechou? Meio-dia na Inglaterra, Premier League, jogo do Hoffman contra o Brentford. Time é o seguinte: o Brentford é o 15º colocado e o Hoffman é o 20º colocado. Tem uma coisa aqui, eu diria bizarra. No campo do Hoffman, o Hoffman fez 16 partidas e até o momento não ganhou nenhum jogo. Empatou 2 e perdeu 14. Pré-live, para resultado, eu vou seguir uma tendência. Dupla hipótese. Brentford, possibilidades aí na tela. Jogo para 2 gols, 95%. Probabilidade lá em cima para gols. Gols já no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo com alta intensidade, já dá para colocar um gol aí no primeiro tempo. Escanteios, o Hoffman tem 3.1 de média baixa e o Brentford 5.4. Em cartões, o Hoffman 1.8, Brentford 1.7 e o juiz 3. Prováveis escalações aqui para Hoffman e Brentford. Primeiro, Hoffman, finalização, chute a gol. Finalização, chute a gol, a gente pode colocar o Larsen. E para desarme, o João Gomes. E também o André. Pelo lado do Brentford, finalização e chute a gol, o Thiago. E para desarme, o Nogard. E também o Damags. Fechou? Meio-dia e 15 lá na Espanha, na Liga, jogo do Levante contra o Real Sociedade. Tabela de classificação. Real Sociedade na 15ª colocação. E o Levante é o último colocado. Vamos lá, puxando o Racing. O Levante em casa, uma campanha muito ruim, 14 derrotas, um empate. Porém, no mercado de gols eu gosto, tá? Dos 5 últimos jogos, 2 gols por partida. Real Sociedade fora ganhou 3, perdeu 1 e empatou outra. O mercado de gols dos últimos 5 jogos, em 4, eu tenho pelo menos 2 gols. Então seria mais ou menos isso, as dicas para hoje. E eu vou deixar na descrição aí todos os palpites de aposta que eu faria para essa partida. Então, sem mais delongas, obrigado pela presença até aqui. Deixa aquele like, falou, fui!